Já está no primeiro slide, não? Sim. Sumário, está no sumário. No sumário. Devia estar no primeiro. Mário, já estás a gravar, depois fazes os cortes devidos, não é? Ok. Ah. Boa tarde. Moreira, podes pôr no primeiro slide para Já está? iniciarmos? Já está. Não, pus. já, agora foi parar ao sumário outra Já pus, vez. já pus. Ah, já agora pus. já está. Pronto, vamos... Portanto, os participantes vão entrando, mas nós vamos iniciar exatamente à hora, como é habitual. Tá? Ora, então, muito boa tarde. O meu nome é Rita Santos Rocha, sou subdiretora da Unidade de Investigação do Instituto Politécnico de Santarém, até aos próximos 10 minutos, isto porque estamos precisamente a terminar o mandato. Este é o meu último ato enquanto subdiretora desta unidade, que neste momento deverá em breve estar a tomar posse relativamente à nova direção, portanto com a professora Maria Barbas a liderar, a quem aproveito para desejar as maiores felicidades neste próximo mandato. Com muito gosto estou aqui a apresentar mais um dos muitos webinars que foram organizados por esta unidade de investigação durante este período e cabe-me a honra de apresentar o professor António Moreira, meu caro, querido e antigo colega da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, antigo porque estamos portanto, neste contexto desde o dia 1 de setembro de 1998 e onde o caro colega tem desenvolvido as suas funções enquanto professor adjunto e investigador, além de outras atividades. Pelo que cumpre-me fazer uma breve referência ao seu currículo. Portanto, o professor António Moreira é licenciado na área do treino desportivo e mestre também na área do treino desportivo de alto rendimento pela Faculdade de Motricidade Humana, na altura pertencente à Universidade Técnica de Lisboa, atualmente integrada na Universidade de Lisboa, e realizou posteriormente o seu doutoramento em Ciências do Desporto na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Desenvolveu a pós-graduação em Medicina Tradicional Chinesa pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e tem desenvolvido a sua atividade enquanto especialista em Medicina Tradicional Chinesa e mesmo na Escola Superior de Desporto de Rio Maior tem sido regente das unidades curriculares quer de Teoria e Metodologia do Treino, quer de o corpo humano à luz da medicina chinesa. Também no âmbito da extensão à comunidade, é presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Chinesa.
Pois então vamos ouvir o seu tema relacionado com as novas necessidades de intervenção terapêutica no pós-confinamento. Caro colega, Olá, Rita. O palco, neste caso o ecrã, é seu. Rita, muito boa tarde a todos. Eu pressuponho que muitos serão colegas no Instituto Politécnico, outros serão alguns alunos e outros colegas que porventura tenham acedido ao link. Queria antes de mais agradecer à Unidade de Investigação a possibilidade de participar neste webinar e a forma como aceitaram o tema. Queria dizer-vos que isto pretende que seja uma conversa que provavelmente poderá chocar algumas pessoas, outras poderão ficar surpreendidas, mas é objetivo, de alguma forma, dar conta de que, por vezes, a realidade é mais do que aquela que nós conhecemos. E muitas vezes damos só valor àquela que nós conhecemos e, portanto, eu irei fazer-vos uma breve resenha, não sei se isto passa assim já passa, e iremos tentar seguir mais ou menos estes pontos. A primeira questão é que nós, de alguma forma, estamos a ser bafejados por uma época que é mais ou menos comum numa geração ou duas gerações, que são as pandemias. E a primeira questão que eu gostava de chamar a atenção era para que as grandes epidemias são normalmente produzidas por vírus. Neste quadro, resumo que temos aqui, vocês podem ver, todos podem ver, as que têm setinha vermelha são de vírus. As que têm setinha preta são da peste. E há também aí uma cólera à mistura. E, portanto, uns pequeninos, não sei se se pode chamar organismos, umas pequeninas moléculas que variam entre até o comprimento de 300 nanómetros, portanto, para além daquele que é pensável por nós não conseguimos imaginar, só conseguimos percebê-lo de forma abstrata, são capazes de pôr o mundo completamente em alvoroço. No caso da peste, não é de um vírus, mas 1/3 da população mundial foi dizimada. No caso da gripe espanhola, ou da Spanish flu, ou da pneumónica de 1918, foram mortos mais ou menos, nas estimativas aceites, cerca de 45 a 50 milhões de pessoas, embora muitos digam que pode ter sido mais. Isso foi mais do que as 2 guerras mundiais até agora. A maior parte desta transmissão é feita de contágio através do ar. E alguns vírus têm uma capacidade muito grande de se manter em suspensão no ar e, portanto, é isso que os transforma em altamente contagiosos, como é o caso, por exemplo, do vírus do sarampo. E como, felizmente, não é o caso do vírus do coronavírus, que, embora nós estejamos, também já podemos falar sobre isso, fartos de ver coisas já aparecerem relativamente contraditórias, não viaja assim tanto pelo ar. Quase sempre, é preciso ter esta noção, a história nos mostra que a pandemia dependeu da movimentação grande de pessoas. Portanto, as viagens são um fator fundamental. E esta pandemia atual tem uma vantagem, ou tem uma característica, melhor dizendo, diferente das outras todas. É que é a primeira com o mundo globalizado, com o acesso às viagens de avião, que em poucas horas, em menos de dias, nós podemos passar de um ponto ao outro do globo e voltar a esse ponto. E, portanto, esta é a característica especial desta pandemia.
a facilidade que há de transmissão de sítio para sítio de pessoas, e uma outra característica também muito especial desta pandemia é de que, peço desculpa, é de que foi efetuada na era da informação. É a primeira pandemia onde, em direto, nós temos relatos do que se passa. E, portanto, isso transforma o seu impacto. É diferente na vida das pessoas. Um outro aspecto que eu queria focar, antes de chegar à parte importante disto, é que nós temos uma ideia da medicina ocidental. E essa medicina ocidental variou muito a partir da ciência com o Descartes. O Descartes, com o seu penso, logo existo, ou seja, com a sua dúvida metódica, colocou um novo paradigma no pensamento humano e fez com que a ciência, nestes últimos 300 anos, ou 350 ou 400 anos, fizesse uma mudança completa no pensamento humano. E ele fez esta circunstância de permitir que a verdade fosse uma coisa que se pudesse ir sendo alterada um pouco pela refutação. Ou seja, é possível acreditarmos que hoje isto é assim, mas é possível pensarmos que daqui a 3, 4 anos, 20, 30 anos, as coisas sejam pensadas de maneira diferente. E esta metodologia é extraordinariamente importante para produzir conhecimento. Mas o que aconteceu na medicina é que houve uma tendência muito grande, adotando um modelo biomédico. O Descartes dizia, se nós entendermos o corpo humano como um relógio, se conhecermos cada uma das peças, se conhecermos cada uma das suas peças, poderemos perceber como é que é o seu funcionamento. Isto é, vamos dividir para tentar perceber. E isto tem sido o caminho da ciência aplicada à medicina. Começou na nosologia, com a classificação das doenças, passou para a explicação de o órgão que funciona mal é que provoca a doença. Portanto, havia primeiro uma questão de as pessoas morriam de doenças disto, doenças daquilo, doenças daquilo outro. Essa teve a primeira tentativa de explicar a doença. Depois passou-se a explicar a doença porque a doença estava num determinado órgão. As pessoas morriam do fígado, ou do coração, ou dos pulmões, ou dos intestinos. Quando se fazia a autópsia, era fácil de perceber isso. Mas, a seguir, o Bichat, o pai da histologia, diz, não, meus caros, isto não é bem assim. Isto não são os órgãos. Isto é uma parte daquilo que constitui os órgãos, são os tecidos. E dos tecidos passou-se para as células, com o Virchow. E das células passou-se para a alteração das estruturas celulares, nomeadamente com as estruturas dos ácidos nucleicos. E depois para a estrutura dos genes. Quer dizer, nós temos andado à procura do nano. Eu costumo chamar a isto uma certa paranoia do nano. Nós andamos sempre à procura de uma partícula cada vez mais pequena para explicar melhor aquilo que nós não temos capacidade de compreender. E o que é curioso é que este percurso esteve muito baseado na tecnologia.
esteve baseado primeiro no microscópio óptico, no termómetro, no esfigmomanómetro, no estetoscópio, nos raios-x, até à ressonância magnética, e agora há de haver aí outras tecnologias que nem sequer estão neste slide, que também são importantes. Portanto, nós passámos à procura do mais pequeno porque passámos a ter uma tecnologia que nos permitia chegar lá. E isto tem, de alguma forma, transformado a ciência e tem transformado o modelo do corpo humano. Nós somos capazes de conhecer quase tudo do corpo humano. Nós somos capazes de conhecer quase tudo do corpo humano. Vamos voltar a isto quando falarmos um bocadinho dos vírus. Mas, no entanto, gostava de chamar a atenção para esta realidade. Este é um artigo de 2001, do Sr. Wesley, que mostra a explicação dos MUPS. MUPS quer dizer Medical Unexplained Symptoms. Ou seja, sintomas médicos não explicáveis. Quer dizer doenças que não têm um diagnóstico médico. Vou chamar a atenção. Doenças que não têm um diagnóstico médico. E estas doenças, os caros colegas e amigos podiam pensar assim, mas isto se calhar é num país da África. Isto se calhar é num sítio onde não há médicos, onde não há gente, onde não há hospitais. Não, meus caros. Isto é de uma dos pacientes dos hospitais de Londres. 58% não têm um diagnóstico médico para ginecologia. Os dentistas estão melhor. Ou seja, nós vamos vendo aqui que há uma dificuldade grande em, a partir da especialidade, conseguir ter um diagnóstico. Centremos-nos agora um bocadinho nos vírus. Primeiro, os vírus, isto é uma imagem do vírus da varíola, que está confinado aos laboratórios. A forma de evitar as doenças provocadas por vírus é a vacinação. Curiosamente, a vacinação foi desenvolvida antes de conhecidos os vírus. A vacinação do vírus da varíola, que é de 1760, se não estou em erro, foi desenvolvida primeiro no século X na China, por inalação de partículas de varíola, e depois pelo Sr. Jeffrey na Inglaterra, com a inoculação de uma substância subcutânea que continha partes mortas do vírus. Portanto, nós ainda não sabíamos nada sobre o vírus, a ciência, a medicina moderna e ocidental arranjou uma maneira de resolver o problema com a vacinação. Às vezes nós achamos que precisamos sempre da ciência para resolver as coisas. Pelos vistos, esta é a demonstração clara de que não foi assim que aconteceu. A varíola, que era uma das epidemias que mais matava, começou a ser controlada em 1700, exatamente com uma vacina, quando não se sabia ainda o que eram sequer vírus. Uma grande parte da medicina ocidental não tem nenhum tratamento para os vírus, nem mesmo a vacina. E já lá chegaremos e depois terei muito gosto em discutir isso com alguém que queira daqui. Não há tratamento pós-rinovírus e pós-coronavírus antigos, que são os resfriados comuns, e a vacinação para alguns vírus tem uma eficácia muito rara. Por exemplo, para nós termos a noção de que às vezes somos empurrados para uma certa paranoia coletiva, morreram até hoje menos pessoas do que provavelmente morreram com gripe em 2017, de coronavírus. O HIV matou em 2018, o último ano que eu consigo dados conhecidos, pensa-se que 700 mil pessoas, mais do que matou o
Covid-19, ou o SARS-CoV-2, melhor dizendo. O tratamento com retrovirais para o HIV é dos mais eficazes porque consegue manter a carga viral baixa. O Estado português gastou com vacinas da gripe 11 milhões de euros em 2019 e este ano irá gastar ainda mais. Para a questão da vacina e do pós-confinamento. Em 1984, quando foi descoberto o HIV, os cientistas diziam: em breve nós vamos fazer todos os esforços e muito em breve vamos ter uma vacina. A vacina nunca mais surgia, até que em 2010 um facto de observação estranha demonstrou aos cientistas que umas prostitutas de Nairobi não eram imunes, não apanhavam o vírus. E então, em 2010, eles fizeram um estudo sobre isso e já nessa altura estava uma vacina em fases de teste no mercado e eles disseram: daqui a 5 anos já temos a vacina. Já vamos em 2020, já passaram 10 anos e continua a ser uma coisa muito, muito, muito fraquinha. Vacina, nem vê-la. Portanto, nós, do vírus, este é já um artigo de março passado, salvo erro, que demonstra como é que o SARS-CoV-2, o vírus responsável pela Covid-19, quais são os processos que o vírus tem até como é que ele funciona no organismo. Agarra-se à parede da célula pulmonar e depois engana os receptores, passa para dentro, descapsula, depois promove a sua replicação do RNA e depois volta a encapsular e sai cá para fora. Destes mecanismos todos, nós conhecemos quais são as proteínas, até conhecemos as várias estruturas moleculares e conhecemos vários, supostamente, retrovirais ou antivirais que o racional devia funcionar, mas que não funciona, ou funciona mal. Por exemplo, eu agradeço quem tiver que me envie um estudo mais que contrarie este. Este é da Cochrane, de 2019, 2018, e é sobre a eficácia da vacina da gripe em indivíduos saudáveis. Em indivíduos saudáveis, dizem os autores do estudo, desta revisão sistemática, desculpem, que é uma revisão sistemática, que a probabilidade de contrair a doença nos vacinados varia, a diferença, a redução, não é a probabilidade de contrair a doença, a redução é entre 2,3% e 0,9%. O que quer dizer que é preciso vacinar 71 indivíduos para um não contrair gripe e 29 para não contrair o influenza-like illness, ou seja, uma doença parecida com a gripe. É gripe, tem os sintomas da gripe, mas não é positiva ao teste do vírus. Ora bem, o que é que eu gostava de chamar a atenção dos caríssimos colegas? É que a ciência é hoje uma espécie de religião e a ciência não é isenta de pecado. Embora nós saibamos que errar faz parte do processo científico, que é esse que leva ao conhecimento e à verdade, há alguma ingenuidade quando pensamos que não há manipulação. Porque houve tempos em que se tinha que pedir à Igreja o aval para chegar a conclusões. Hoje o poder está debaixo de um poder científico. E várias, ou melhor, algumas declarações podem valer
muitos milhares de milhões de euros. Chamo a atenção aqui para o artigo da Lancet, de há mais ou menos um mês atrás, em que se atacava fortemente a hidroxicloroquina com dados que não puderam ser confirmados. Não estamos a falar de uma revista de segundo, terceiro ou quarto plano. Estamos a falar da revista com o maior fator de impacto, ou das maiores fatores de impacto, das três revistas com o maior fator de impacto no mundo da ciência. Que achou por bem publicar uma coisa que depois teve que retratar, mas que dizia: a hidroxicloroquina provoca um risco elevadíssimo de doença cardiovascular ou de episódios de fatalidade por doença, por falhanço cardíaco em doentes com Covid-19. E dizia isso, e vocês, os caros ouvintes, os caros colegas podem estar a dizer assim: mas isso é o normal, isso é a ciência a funcionar. Isso é a ciência a funcionar se não existir má fé. Porque se existir má fé, não é a ciência a funcionar. É a ciência a ser conspurcada por interesses aos quais muitas vezes é difícil de fugir. Vê se o slide passa. Ok. Queria mostrar-vos aqui uma coisa, vou acelerar isto porque senão não percebemos, que há uma diferença grande entre a cultura ocidental e a cultura oriental. Nós temos uma formação de cultura grega, civilização romana e religião judaico-cristã. Os orientais não têm essa fundamentação e estão muito mais orientados para a relação homem-universo. E também a sua dualidade, que é uma característica interessante de todo o pensamento. Nós, apesar de tudo, temos uma tendência para o pensamento binário. O bem e o mal não é, no Oriente, é pouco valorativo. Por outro lado, há aqui uma diferença de procedimentos, mas o que eu queria chamar a atenção era que nos últimos anos, e é curioso, houve um artigo esta semana, anteontem, salvo erro, no jornal Observador, de um médico que diz exatamente isto que eu quero focar aqui, que é: houve uma desmedicalização da medicina. E eu até pensei que era desmedicalização de medicamento, mas não, é desmedicalização de médicos. A medicina tem anulado os médicos. A medicina tem posto a tónica em algoritmos e nos exames objetivos e imagiológicos. Quer dizer, a decisão individual é cada vez mais pequena. Vocês podem dizer assim, mas isso não contribuiu muito para a melhoria da esperança de vida? Com certeza que sim. Mas, se calhar, o que contribuiu também e muito foi a melhoria das condições de vida gerais, foi a melhoria da asepsia, foi a melhoria da higiene e foi, fundamentalmente, uma coisa fundamental a que temos que fazer meças à medicina ocidental. A terapia antibacteriana, até há 20 anos atrás, e os cuidados cirúrgicos em situações limite. Hoje morre-se muito menos de acidente de automóvel do que se morria há uns anos atrás, porque se chega mais rapidamente e se tem cada vez mais instrumentos para podermos fazer as intervenções que são necessárias. A medicina chinesa, agora deixemos esta parte e vamos aqui à situação que temos e que aparece connosco, que nos deixa um bocado espantados. Nesta imagem, as minhas caras e meus caros amigos podem ver a mudança de 1960 da
pirâmide etária do país. Vou olhar aqui para ver o Miguel, que é um jovem, já foi mais, como eu, mas ainda é um jovem, e a ver como é que vai ser em 2050. Provavelmente eu já cá não estarei, já não tenho esses anos, mas à frente. Mas reparem o que é que acontece. Nós vamos ter menos gente nova do que gente velha. Os encargos com gastos de saúde vão ser brutais. E vamos ter a terceira idade a tratar da quarta idade, que é uma coisa perigosa, porque enquanto que um jovem de 18 ou 20 anos pode tratar dos irmãos mais novos, um irmão mais novo não pode tratar dos pais e dos irmãos mais velhos. Não é possível, não é? Em termos de rácio. Portanto, este é um caso aqui que nos aparece, a esperança de vida está a aumentar brutalmente e, portanto, se nós continuarmos no mesmo paradigma, nós não vamos ter forma de resolver isto. Não vamos ter forma de resolver isto. Nós só vamos conseguir resolver isto se mudarmos o estilo de vida com exercício e se percebermos como é que se pode fazer alguma coisa. Ora bem, vamos lá ver se eu consigo agora aqui mostrar-vos esta coisa dos... Só um bocadinho. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Se tiverem, façam o favor. Como é que a medicina chinesa vê as doenças víricas? Primeiro, gostava de vos chamar a atenção do seguinte. Os vírus na medicina ocidental foram, só um bocadinho, foram descobertos em 1898. Foi preciso chegar a 1939 para termos a primeira fotografia do vírus. Nós, os médicos chineses, da medicina chinesa, em 1700, eu tenho... Vocês estão... Serem só se estão a ver o ecrã. Estão a ver o meu... Sim, Moreira. O slide? Sim. Sim. E as questões que colocamos, deixamos para o final, está bem? Portanto, para não termos interrupções. Que parar. Sim. Eu estava a dizer, esta teoria que identifica que há um agente que pode provocar doença que não está diretamente relacionada com a saúde, a condição de saúde da pessoa, isto é, em que os saudáveis adoecem tal e qual como os doentes, que é o caso das doenças que nessa altura eles designavam por doenças pestilentas, eram doenças provocadas por vírus, que eles não conheciam, mas que identificavam porquê? Porque não têm o confinamento racional a uma situação de ter a biologia molecular por trás. Usam outro racional que tem teorias igualmente eficazes, e era aqui que eu gostava de vos deixar isto bem claro, e esta teoria, a teoria das doenças do calor, o médico que desenvolveu isto explica em função de 4 camadas que vão desde a superfície do organismo até ao sangue, é hoje usada, vamos ver se usada, nesta, é a mesma teoria que é usada na China, em complementaridade com a medicina ocidental, à procura da possibilidade de atuar. Como é que se faz isto?
faz-se a partir de conhecer bem esta teoria. É evidente que não podemos explicá-la aqui. É conhecer bem a teoria e conhecer a farmacopeia chinesa que pode ser efetuada em cada um. A doença progride do exterior para o interior. E em cada um desses estadios é possível conhecer como é que a doença funciona. Eu gostava de mostrar só aqui que é possível, o que eu vos estou aqui a mostrar, é um guideline da Universidade de Tianjin, feito para o Hospital de Wuhan, com teorias bem delimitadas, feitas por médicos de medicina tradicional chinesa, em conjugação com a medicina ocidental, que promovem a medicação para combater muitos destes estadios. Portanto, aquilo que nós achamos que são mesinhas de chás, são fórmulas de medicamentos muito estudados do ponto de vista até da biologia molecular e dados. Chama a atenção, por exemplo, este é o guideline do Hospital de Wuhan, o Zhongnan, o Hospital Universitário, e Wuhan é uma cidade completamente internacional, e foi feito por estes grupos que podem ver aqui. Não foi feito por um indivíduo de turbante que estava lá atrás a tentar descobrir uma coisa que é uma panaceia sem qualquer eficácia. Isto está sujeito a estudos como esteve no SARS e como está permanentemente na gripe. E, portanto, eu penso que, e entra aqui no terminal, um dos outros aspectos é o Tai Chi e o Qigong. O Tai Chi e o Qigong são exercício físico naquilo que hoje a sede do marketing chama de mindfulness, que é uma forma de dourar a pílula, um bocado bastarda, mas que tem a ver com esta necessidade de abrir a mente e clarificar a mente e clarificar o pensamento. Aquilo que nós chamamos também de meditação, aquilo que nos permite manter a saúde. Eu quase que ia dizer a saúde mental, mas não é a saúde mental, é a saúde. Nós temos a saúde e a saúde mental. Para a medicina chinesa há a saúde. A saúde mental faz parte da saúde e a saúde física faz parte da saúde. Aliás, não se podem dividir. E, portanto, nesta lógica de respiração, postura e foco, nós fazemos isso. Só para terem noção, as publicações desta área, do Qigong Medical e do Tai Chi, inclusive em Portugal, têm um exponencial grande nestes últimos anos. E eu não sei se estou no tempo, se tenho ainda mais algum tempo, mas eu gostaria mais de responder a eventuais questões que os colegas quisessem pôr para não ser amassador. Isto por Zoom tá bem? É muito diferente de ao vivo e, portanto, eu se calhar até terminaria por aqui dizendo que o que é que me parece que vai acontecer. Nós vamos ter que mudar o paradigma. Este novo vírus vai se tornar endémico. Há uma coisa que nós vamos perceber. Não sabemos se foi bom o confinamento aos que defendem, os que não defendem. Há uma coisa que nós sabemos, nós somos seres sociais ou biopsicossociais e nós não vamos continuar a poder viver
isolados em guetos mais ou menos familiares, mesmo sem contacto físico, quase, por causa de um vírus que é muito mortal. Pode não ser tão mortal quanto isso. É muito importante que a gente tenha alguns cuidados. Não quero de forma nenhuma desvalorizar, nem dizer que isto é uma coisa que não faz dano. Faz dano, mas a forma de funcionar com ele, ou contra ele, não vai ser com certeza a vacina. Tenho seríssimas dúvidas que haja uma vacina segura e eficaz em tão pouco tempo. O vírus, o SARS-CoV-2, é um vírus bem grande, tem mais de 29 mil bases, faz reparação do seu RNA no seu processo de fabrico, por assim dizer, e tem inúmeras mutações. Nós conhecemos muitas mutações. Os outros coronavírus não provocam anticorpos perduráveis ao longo do tempo. Parece que o que dizem os cientistas é que os outros coronavírus promovem, os organismos têm anticorpos contra os coronavírus que duram entre 6 a 9 meses, daí nós termos uma constipação, entre aspas, um resfriado por ano em cada inverno, porque depois só no próximo ano é que voltamos a ter, e portanto eu acho que não vai ser por aí, ou de facto há uma mudança de paradigma e os retrovirais atuam nisto, no tratamento, mas chama a atenção que nas dezenas de vírus que se conhecem, nenhum até agora teve uma eficácia por aí além. Aquele que tem mais eficácia é o Tamiflu, que é um medicamento baseado num antiviral da medicina tradicional chinesa. Eu faço aqui uma pequena correção, não é um antiviral da medicina tradicional chinesa, porque não há antivirais da medicina tradicional chinesa, mas de uma substância fitoterápica usada pela medicina chinesa para tratar as doenças que, à luz da medicina ocidental, têm sintomas de doenças virais. O síndrome gripal, que é aquele que está descrito há mais de 2000 anos na medicina chinesa e que continua a ter um tratamento muito mais eficaz a partir da fitoterapia chinesa do que qualquer outra intervenção médica ocidental. Não quero, de forma nenhuma, desvalorizar a vantagem da medicina ocidental. Ela é fundamental, necessária e obrigatória. A vacinação é utilíssima, necessária e não deve ser obrigatória, as pessoas devem ser empurradas a vacinarem-se na maioria das doenças, o que não quer dizer que por trás disso não esteja um negócio gigantesco que deveria ser controlado de forma diferente pelos países e pelas políticas dos países, que não é. E, portanto, o que é que vamos ter? Ninguém saberá, eu muito menos, mas tenho a certeza é que não vamos ficar assim. Eu não sei como é que vai poder continuar a ser a relação paciente-clínico com acrílicos no meio, máscaras e sem empatia. A empatia, desde tempos imemoriáveis, faz parte da relação pedagógica, faz parte da relação clínica. Não há possibilidade de haver uma boa relação se não houver uma boa empatia. Há vários estudos que promovem que o melhor sucesso, a melhor arma que os clínicos têm à disposição é a empatia. Portanto, eu acho que nós temos que repensar, ver de facto se somos capazes, cada um de nós, de filtrar muito bem a informação e ter informação que nós possamos, por nós próprios, descodificar. Isto é perigoso, porque ela é muita. Para terem noção, foram até março produzidos um artigo a cada 3 horas sobre o Covid-19. Portanto, há aqui uma proliferação de informação brutal, que eu não sei se é isso que nos interessa. E, portanto, acho que nós vamos, a muito breve prazo, ter que voltar a lutar por um normal, e não por um normal, anormal. E esse normal, vai mudar os paradigmas, vai nos obrigar a confiar no clínico e menos no medicamento.
E eu acho que esse é um fator determinante que a própria medicina ocidental tem que alterar. E não digo mais nada, que é para não vos cansar. Sai daqui, só favor. Falta. Cala-te! Desaparece daqui. O seu marido. Cala-te! Eu pedia para desligarem o som. Temos aqui uma questão que, portanto, temos agora algum tempo para colocarem algumas questões que podem registá-las aqui no bate-papo ou então colocar diretamente ao professor António Moreira, a quem desde já agradeço esta interessante intervenção num tema um bocadinho diferente daquilo que temos desenvolvido aqui no âmbito dos nossos seminários. Temos aqui uma primeira questão da colega Anabela Vitorino. Não sei se o professor António Moreira consegue aceder ao... Sim. Portanto, sim. No âmbito da fitoterapia, existe alguma planta-pedimento específico da medicina chinesa que possa ajudar a ativar o sistema imunitário face a esta doença Covid-19? Mas, Anabela, podes intervir diretamente. Sim, Anabela. Boa tarde, Moreira, obrigada pela forma como partilhou o conhecimento na área da medicina chinesa e ainda para mais com alguns artigos muito recentes. A minha questão é se calhar até a galinha dos ovos de ouro, mas se existe alguma planta ou algum procedimento que possa ativar o sistema imunitário face a esta pandemia? Primeira questão, obrigado pelas palavras e obrigado pela questão, porque me permite clarificar aqui uma coisa. A maior diferença da farmacopeia chinesa para a farmacopeia ocidental, certo, é que só nos últimos anos a medicina ocidental começou a falar de cocktails, ou seja, de vários medicamentos para que o seu efeito fosse um efeito diferente, não um efeito de cada um, mas eles todos juntos tinham um efeito diferente. Nomeadamente, isso desenvolveu-se muito para tratar a SIDA. E essa é uma diferença. Não há uma planta, Anabela, da medicina chinesa para isto. Há um conjunto de fórmulas, certo, para estimular o sistema imunitário. O que é que eu conheço disto? Primeiro, independentemente, é muito claro, muito importante dizer isto primeiro, o sistema imunitário é fundamental para contrariar as doenças para o estado geral de saúde. Ponto número 1. Segundo, independentemente do estado do sistema imunitário, estes organismos, os tais IPING, a doença pestilenta, entra na pessoa independentemente do estado de saúde que a pessoa tenha. O que é que se conhece disto, Anabela? E isso é o que eu, se me permitem, poderia indicar. Há algumas fórmulas chinesas, há uma fórmula nomeadamente, que está testada, ou que foi testada, e que deu resultados clínicos relativamente interessantes. Foi testada no SARS e tem sido testada na gripe, que é as pessoas que tomam essa fórmula adoecem menos de SARS, não o SARS-CoV-2, o SARS de 2002, adoecem menos. Essa fórmula é uma fórmula que tem 21 plantas e, respondendo à sua pergunta, porque está aqui a falar de uma coisa importante, a planta mais comum em todas as fórmulas que são destinadas de alguma forma, de modo geral, a estimular o sistema imunitário é o Wanxin, que é o Radix astragalus. Mas não vale a pena andarem à procura dessa forma para tomar, porque se a tomarem sozinha, provavelmente não vai fazer nada, além de uma diarreia. E, portanto,
E, portanto, melhor a não. resposta é: há fórmulas para estimular o sistema imunitário. A medicina chinesa diz que, independentemente da estimulação do sistema imunitário, a presença do vírus pode provocar a doença independentemente da força. Queria também chamar a atenção de uma coisa muito importante a propósito da sua pergunta. É que uma das maiores razões que levou à morte por Covid-19, é preciso fazermos aqui um preciosismo, também estamos num estabelecimento de ensino superior, ou num seminário de ensino superior. Uma coisa é o organismo SARS-CoV-2, o vírus, coronavírus, o segundo, e o SARS, o síndrome agudo respiratório severo. E uma das coisas que leva às complicações do apanhar desse vírus é aquilo que vulgarmente ou comumente é referido como uma tempestade de citocinas. Isto é, uma reação exagerada do sistema imunitário. O sistema imunitário começa a produzir determinado tipo de substâncias, citocinas, que atacam os órgãos do próprio organismo e os resultados são tão maus ou piores do que o do vírus. E isso acontece de um momento para o outro. Aquele medicamento que ouviram falar, com certeza, da dexametasona, que é um corticosteroide, é um medicamento com mais de 40 anos, salvo erro, e esse medicamento é usado em muitas situações de reação, de hiperreação do sistema imunitário. Portanto, não sei porque é que agora puxei para aqui, era para definir esta distância entre uma coisa e outra, é que os vírus, por vezes, têm este efeito. É que provocam uma reação de tal modo reativa, passo o pleonasmo, que se não morre do vírus, morre da reação ao vírus. Foi, aliás, isso que levou àquela celeuma sobre se os pacientes, não sei se acompanharam isso, pode ser que seja uma coisa muito específica, dos pacientes intubados na Itália, que tinham a destruição da rede alveolar por causa do sangue nos pulmões. E isso era provocado por essa reação demasiado exagerada do sistema imunitário. Portanto, não há erva... Temos aqui uma outra pergunta, não é? Temos mais outra questão? Sim, sim. Obrigada, Pereira. Da medicina ayurvédica, é isso? Eu não falo do que não sei. A medicina ayurvédica é uma das medicinas do leste asiático, baseada fundamentalmente nos conhecimentos da Índia. Há uns que dizem que a medicina ayurvédica é fundadora da medicina chinesa, há outros que dizem que a medicina chinesa é fundadora. A medicina chinesa não é nada. A medicina chinesa é a medicina do leste asiático. Há na China, no Japão, no Vietnã, e a medicina ayurvédica é fundamentalmente na Índia, é uma coisa nova e eu não posso falar daquilo que não sei. A medicina ayurvédica tem naturalmente pressupostos interessantes, mas eu não os conheço, não domino pouco para estar aqui a emitir opiniões sobre isso, não sei. Lamento, Júlia. Coloquei aqui mais uma questão, portanto tem meu nome e aqui do meu colega Miguel Silva, só que escrevi primeiro. Sim. Certo, Miguel. Sobre a evidência do papel do exercício físico no sistema imunitário? Porque referiste aí a algumas atividades e referiste no início a questão do exercício físico e talvez... Sim. Portanto, pedia para acrescentares mais alguma informação. Sim, é uma coisa interessante. Naturalmente é uma área de interesse para algumas das pessoas que estão aqui na audiência. E para mim, com certeza também. A primeira questão aqui é que eu falaria de que, sim senhor, o exercício físico parece ter, e há vários estudos, saberás isso tão bem como eu, ou melhor, que evidenciam que o sistema imunitário fica mais fortalecido com algum exercício físico. Curiosamente, o exercício de alto rendimento tem tendência muitas vezes a ser
imunossupressivo. E daí até ser uma forma de alguns treinadores poderem avaliar a sobrecarga, quando os atletas começam a apanhar resfriados com muita facilidade. E isso, sei bem do que falo, porque treinei nadadores e às vezes isso acontecia mais do que a gente desejava. Sobre o exercício físico, sobre o papel do Tai Chi e do Qigong, começa a haver alguma literatura sobre as evidências, não tanto no sistema imunitário, porque é difícil perceber o sistema imunitário, porque o que se pode saber é se a bioquímica do sangue está em condições. Depois, se o sistema imunitário ou não, só se testar com o agressor essa circunstância. Mas há uma situação muito interessante do exercício físico da medicina chinesa, que são o Tai Chi e o Qigong, ao nível da variabilidade da frequência cardíaca. E começam a ser cada vez maiores os estudos que demonstram os benefícios do Qigong nos benefícios da variabilidade da frequência cardíaca, isto é, na estimulação do parasimpático em relação ao simpático. E isso já há estudos sobre isso. Há muitos estudos, porque ali também está a questão dos idosos. Os idosos devem ter sido mais idosos internados por quedas, ou teriam sido mais idosos internados por quedas do que por Covid-19. Os idosos custam ao Estado português qualquer coisa como entre 1.000 e 1.400 milhões de euros com internamentos por quedas. Tenho os dados, posso depois fazer uma coisa sobre isso. Partindo do custo médio de internamento, dos dias médios de internamento e dos episódios de quedas de pessoas, o valor calculado por mim com base nesses dados é entre 1.000 a 1.400 milhões de euros por ano. Portanto, havia aqui muito espaço para os presidentes dos institutos e as pessoas responsáveis fazerem uma pressão sobre os grupos de poder para programas eficazes de combate às quedas. E, infelizmente, terei que dizer isto, infelizmente, os programas de exercício físico passam cada vez mais por apps. Ou seja, parece que as pessoas, em vez de se centrarem no agente que faz o exercício físico e no praticante, se centram numa coisa vendida por telemóvel. Mais alguma coisa? Eu perguntava, temos pouco tempo e, como sabem, na unidade de investigação cumprimos criteriosamente o tempo de início e o final das nossas intervenções, dos nossos seminários, dos nossos eventos. Perguntava se alguém tem uma última questão que possa rapidamente ser respondida pelo professor António Moreira. Ninguém aqui registou mais nada, pelo que me cumpre encerrar este webinar, mais um de muitos que temos desenvolvido nesta Unidade Orgânica do Instituto Politécnico de Santarém. Muito agradecida ao professor António Moreira. Creio que posso falar em nome de toda a audiência que nos acompanhou e que se manteve aqui até ao final. Com certeza iremos continuar a organizar mais atividades no início do próximo ano letivo e esperemos nós algumas delas presenciais e portanto desde já convidar os colegas que tenham alguma ideia que queiram apresentar, partilhar connosco, que podem portanto informar a atual direção da unidade de investigação. Como sabem, inicia-se hoje um novo mandato e para que possamos fazer o devido planeamento. Então, muito obrigada a todos. Eu é que agradeço. Bem-ajam. Já sabem que o nosso... Sim, só dizer, antes de terminares, Rita, agradecer a todos a paciência, a oportunidade e dizer que se houver alguém que pretenda
algum esclarecimento, porventura mais diferente ou dado noutra circunstância, está a dispor, basta contactarem por e-mail ou como quiserem, e eu terei todo o gosto em clarificar alguma dúvida que tenha ficado. Tá. Muito obrigada, Moreira. Para fechar, queria só informar que de todos estes webinars que têm sido organizados, portanto é produzido a gravação do mesmo, do PowerPoint, é disponibilizada a apresentação, esse vídeo, e é remetida via e-mail a todos os participantes e também disponibilizada na página da Unidade de Investigação. Portanto, contamos aqui com a colaboração do nosso extraordinário Mário José, que está aqui a acompanhar-nos e que tem Obrigado, sido Mário. O braço direito desta unidade de investigação portanto, em vários contextos e através de várias formas. Portanto, muito obrigada, Mário. Mais uma vez agradecer ao António Moreira e a todos aqui presentes. Até breve. Obrigado. Obrigado.